Olá, estudante! Tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um encontro com o segundo ano do ensino médio, em mais uma aula de língua portuguesa. Bom, hoje nós vamos falar do conteúdo relativo ao PET 2, lá da semana 3, tá? Então, se você quiser acompanhar, abre lá o seu PET 2, esse PET relativo ao segundo bimestre, na semana 3, que você vai ver a aula que nós vamos tratar hoje, beleza? Bom, a nossa aula é relativa à Constituição Federal. Nós já tivemos aulas que falamos sobre a estrutura do gênero lei. Lembra disso? Que nós falamos quais são as partes que compõem uma lei? Portanto, hoje nós vamos analisar uma lei específica, que é a Constituição Federal. Inclusive, foi a própria Constituição que tem aí na sua apostila como exemplo de estrutura do gênero lei. E aí é sobre ela que nós vamos falar hoje. Na aula de hoje, então, nós iremos relacionar os gêneros de texto às práticas sociais que os requerem e reconhecer a história da Constituição Federal Brasileira. Beleza? Vamos lá. Mas antes de nós falarmos sobre a história da Constituição Federal Brasileira, a gente precisa de saber o que é uma Constituição. Bom, segundo o Dicionário da Língua Portuguesa, OAS, Constituição é o conjunto das leis fundamentais que regem uma nação, carta magna, preceitos e regras que regem uma instituição. Uma Constituição, portanto, é a lei máxima de um país, o que traça os parâmetros do sistema jurídico e define os princípios, e diretrizes que regem uma sociedade. Galera, a Constituição, então, ela é a lei máxima de um país. Nenhuma lei, nenhuma outra lei que existe no nosso país pode ir contra ou pode ferir aquilo que a Constituição já determina. Então, nós temos aí diversas outras leis federais, leis estaduais, leis municipais. Porém, nenhuma delas pode dizer algo contrário àquilo que a Constituição já diz. Nenhuma lei da sua cidade, por exemplo, pode dizer que algo que era errado agora deixa de ser errado e torna-se certo, se isso for contra a Constituição, porque ela é a lei máxima do nosso país, tudo bem? E não só do nosso, de qualquer outro, beleza? Vamos lá. A Constituição Federal em vigor no Brasil foi promulgada em 5 de outubro de 1988. Hoje iremos conhecer um pouco mais do caminho percorrido pelas constituições em nosso país. Afinal, nós já tivemos 7 constituições. Tem alguns teóricos que dizem que nós tivemos 8, mas a teoria mais aceita e mais divulgada é que nós tivemos 7 constituições, tá bom? Bom, é importante este número aqui, olha, que eu vou marcar aqui para você. 1988, porque é um dos nomes que a gente vai ouvir que é relativo à Constituição. Então, muitas pessoas vão falar que não falam Constituição Federativa ou Constituição Federal, falam Constituição de 88, justamente pelo fato de já termos, já haver no Brasil outras constituições antes de 1988, beleza? Vamos continuar, então. Das 7 constituições, 4 foram promulgadas por assembleias constituintes, 2 foram impostas, uma por Dom Pedro I e outra por Getúlio Vargas,
e uma aprovada pelo Congresso por exigência do regime militar. Olha que interessante, então. Das 7 constituições que nós já tivemos, 3 processos diferentes ocorreram para que elas fossem promulgadas. 4 delas passaram por assembleias constituintes. O que é isso? Basicamente, uma Assembleia Constituinte é um grupo de pessoas que formam, então, aquela Assembleia e que vão pensar, produzir, discutir uma Constituição. A Constituição, ela não surge do nada. Ela precisa de ser escrita, ela precisa de ser pensada. E é a Assembleia Constituinte, este grupo de pessoas reunidas, que vão fazer este processo. Outras 2 foram impostas, uma por Dom Pedro I, que nós vamos ver com mais detalhe como que foi esse processo, e outra por Getúlio Vargas. Isso aqui já no século XX, tá? Então, não tem nem 100 anos que isso aconteceu. E uma foi aprovada pelo Congresso. Ela foi aprovada pelo Congresso, mas por causa de uma exigência do regime militar. Ou seja, nós já vivíamos uma época de ditadura e este regime militar exigiu que o Congresso aprovasse a Constituição daquela forma que eles haviam escrito. Beleza? Vamos ver cada uma dessas aqui com detalhes. Vamos lá. A primeira Constituição, então, ela é de 1824, ainda na época do Brasil Império. Apoiada pelo Partido Português, constituído por ricos comerciantes portugueses e altos funcionários públicos, Dom Pedro I impôs seu próprio projeto, que se tornou a primeira Constituição do Brasil. Veja bem, Dom Pedro I, então, ele pensa lá o projeto e ele impõe este projeto, porém, este projeto imposto por Dom Pedro I, ele era apoiado pelo Partido Português, que tinha muitos comerciantes, muitas pessoas ricas e muitos funcionários públicos. Isso fez, então, com que Dom Pedro I ganhasse força para impor essa Constituição, tá? Essa Constituição de Dom Pedro I, entre as principais medidas dela, destaca-se o fortalecimento do poder pessoal do imperador. Lembra que nós hoje temos o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário? Nessa época tinha um quarto poder, o poder moderador, que era o poder do imperador. Ele podia mandar e desmandar qualquer ordem que fosse dita pelos outros poderes, mas que ele não concordava. Então, o imperador, ele fortalece a si mesmo. Ele se dá mais poder por meio dessa Constituição. Além disso, o direito ao voto era concedido somente aos homens livres e proprietários. Essa foi a Constituição com duração mais longa na história do país, num total de 65 anos. Vejam bem, uma das características dessa Constituição é que as pessoas podiam votar, mas todo mundo podia votar igual é hoje? Não. Quem votava e, consequentemente, quem poderia se candidatar a cargos públicos eram homens que fossem, primeiro, homens sem chance de mulher votar nessa época. Tinha que ser homem. Além de ser homem, ele tinha que ser livre. Porque em 1824 ainda rolava a escravidão no nosso país. Então, os escravos homens não podiam votar. Tinham que ser os homens livres. E esses homens livres, se algum homem livre quisesse votar, ele poderia? Poderia, desde que ele fosse proprietário, ou seja, tivesse dinheiro. Só votava na época, então, homens livres e ricos. Então, isso restringia muito e fazia com que eles tivessem controle total sobre a política e a economia da época. Continuando. A nossa segunda Constituição foi a de 1891, aí já na época do Brasil República.
Após a proclamação da República em 15 de novembro de 1889, houve mudanças significativas no sistema político e econômico do país. Outra mudança foi a aderência ao modelo presidencialista norte-americano. Até então, nós tínhamos um imperador, mas é nessa época aí que a gente deixa de ter o imperador e a gente adere ao modelo presidencialista, tá? Ou seja, eleição de presidentes, tá bom? E aí, essa segunda Constituição, que é de 1891, traz algumas inovações. Ela é datada de 24 de fevereiro de 1891. E entre as inovações que ela traz é a instituição da forma federativa de Estado e da forma republicana de governo. Estabelecimento da independência dos poderes executivo, legislativo e judiciário e separação entre igreja e o Estado. Vejam bem, então, que informações interessantes. É nesta época que, por meio dessa Constituição, que há uma independência dos poderes executivo, legislativo e judiciário, eles poderiam agir de forma independente e não havia um outro poder acima deles. E é aqui que há também a separação entre igreja e Estado. Porque antes disso, a religião católica ela era determinada como a religião oficial do nosso país. E aqui, na Constituição de 1891, eles chegam à conclusão de que o Estado precisa de ser laico, que o Estado não deve ter uma religião oficial. E aí há, então, uma separação entre igreja e Estado. A terceira Constituição é de 1934, Segunda República. Presidido por Getúlio Vargas, o país realiza nova Assembleia Constituinte, instalada em novembro de 1933. A Constituição, de 16 de julho de 1934, traz a marca getulista das diretrizes sociais e adota importantes medidas. Maior poder ao governo federal, voto obrigatório e secreto a partir dos 18 anos, com direito de voto às mulheres, mas mantendo proibição do voto aos mendigos e analfabetos. Criação da Justiça Eleitoral e da Justiça do Trabalho e criação de leis trabalhistas. Olha, essa Constituição, então, de 1934, quem está no meio dela é Getúlio Vargas. Porém, essa aqui ainda, ele faz uma Assembleia Constituinte, discute e chega a estes critérios. E são critérios interessantes, porque quem passa a votar aí já não tem que ser homem, não tem que ser livre, não tem que ser rico. Não, o voto pode ser para todas as pessoas a partir de 18 anos, incluindo mulheres, que não podiam votar até então. Porém, analfabetos e mendigos não poderiam votar. E aí, outra coisa interessante que ele traz aqui é a Justiça do Trabalho e a criação de leis trabalhistas, que até então não existia no nosso país. Não tinha, sabe essa relação que a gente vê hoje de empregador e empregado, que tem direito, que tem carteira assinada? Isso não tinha na época. E aí, por meio dessa Constituição, isso começa a ser criado, beleza? Vamos para, então, ver a quarta Constituição que nós tivemos. Ela é a Constituição de 1937, Estado Novo. Em 10 de novembro de 1937, Getúlio Vargas revogou a Constituição de 1934, dissolveu o Congresso e outorgou ao país sem qualquer consulta prévia. Veja bem. Em 34, então, Getúlio Vargas fez uma assembleia bonitinha, todo mundo discutiu e chegou a uma conclusão. Em 37, ele joga tudo pro ar. Ele dissolve o Congresso, ou seja, acabou com o Congresso. Ele institui uma nova Constituição por meio da revogação daquela que ele tinha feito em 1934, sem consultar ninguém. E aí vamos ver algumas características dessa Constituição. Entre as principais medidas adotadas destacam-se: instituição da pena de morte, supressão da liberdade partidária e da liberdade de imprensa, prisão e exílio de opositores do governo
e eleição indireta para presidente da República com mandato de 6 anos. Olha só, a Constituição anterior era uma Constituição que discutia, que trazia para a pauta algumas questões sociais. Aqui na de 37, nada. Ele impõe a Constituição, ele dá mais poder para o governo, institui a pena de morte. Olha aqui, ó. Para quem imaginou que nunca tinha isso no Brasil, teve isso aqui já. Coloca a pena de morte, acaba com a liberdade partidária e a liberdade de imprensa. Ele decreta a prisão e exílio de quem se opusesse ao governo. E ele constitui ali a eleição indireta, ou seja, presidente, de acordo com essa Constituição, não precisava mais passar por um voto popular. Ele poderia passar por uma eleição indireta. Prosseguindo, então, a quinta Constituição ela é de 1946. Essa Constituição, datada de 18 de setembro de 1946, retomou a linha democrática de 1934. Olha só, então. Essa Constituição de 1946, ela já é contrária à Constituição de 1937 e está mais de acordo com aquela linha democrática da Constituição de 1934. E foi promulgada de forma legal, não foi imposta, após as deliberações do Congresso recém-eleito, que assumiu as tarefas da Assembleia Nacional Constituinte. Aqui, a gente tem novamente a presença de uma Assembleia Constituinte que vai pensar a Constituição, tá bom? E aí, gente, entre as medidas adotadas estão o restabelecimento dos direitos individuais, o fim da censura e da pena de morte. Isso aqui é muito importante. A Carta também devolveu a independência ao Executivo, Legislativo e Judiciário e restabeleceu o equilíbrio entre esses poderes, além de dar autonomia a estados e municípios. Outra medida foi a instituição de eleição direta para presidente da República, com mandato de 5 anos. Essa Constituição, então, de 1946, ela retoma um lado mais democrático e mais social do nosso país, tá bom? Porém, como nem tudo são flores, chegou depois a sexta Constituição de 1967, a do regime militar. O contexto predominante nessa época era o autoritarismo e a política da chamada segurança nacional, que visava combater inimigos internos ao regime, rotulados de subversivos. Instalado em 1964, o regime militar conservou o Congresso Nacional, mas dominava e controlava o Legislativo. Essa Constituição foi emendada por sucessiva expedição de atos institucionais, os AIs, que serviram de mecanismos de legitimação e legalização das ações políticas dos militares. Um deles foi o AI-5, instrumento que deu ao regime poderes absolutos e cuja primeira consequência foi o fechamento do Congresso Nacional. Este aqui é um período muito triste para a história do nosso país, porque é o período do regime militar, o período da ditadura. E aí não tinha muito papo, não tinha muita conversa. As coisas eram impostas e quem não obedecesse era preso, quem não obedecesse poderia ser até morto. E aí, por fim, a Constituição de 1988. Ela pode ser chamada também de Constituição Cidadã e foi feita por meio de uma Assembleia Constituinte, com a finalidade de elaborar um novo texto e expressar a realidade social que passava o nosso país, que vivia um processo de redemocratização, já que o regime militar tinha acabado há pouco tempo. A Constituição inaugurou um novo arcabouço jurídico institucional, com ampliação das liberdades e direitos e garantias individuais. Eu quero retratar um ponto interessante aqui, porque essa Constituição Cidadã, ela se preocupa muito com as questões sociais da terra, com o combate ao racismo, com a garantia ao bem-estar dos indígenas. Ela
é a Constituição que combate o preconceito causado pela cor, pela raça, religião, orientação sexual. Então, é a nossa atual Constituição e é a Constituição que mais se preocupa com essas questões sociais. Na aula de hoje, então, reconhecemos a história da Constituição Federal Brasileira. E aqui é um QR Code que você pode acessar um vídeo bem legal que vai trazer para você, de forma resumida também, um pouquinho mais da história das nossas constituições, beleza? Essas são as referências que eu utilizei. Galerinha de segundo ano, muito obrigado pela presença de vocês e eu conto com vocês no nosso próximo encontro. Até lá!